Amados irmãos, Shalom. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Master Coach em prol da administração da palavra. Hoje, que é o episódio número 121, do qual nós vamos nos ocupar do ensino da palavra do Senhor à luz das Escrituras Sagradas, livro de Gênesis, no trecho que decorre do capítulo 7, versículo número 6, até o capítulo 9, versículo número 28. Literalmente, todos os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Gênesis, que hoje vamos ter como estudo Fim de um Mundo Pecaminoso. Este programa insere-se na nossa rubrica de coaching espiritual, que tem como intuito a administração da palavra, a preparação através do ensino aos líderes espirituais, bem como todos estes esforços têm em vista a materialização daquilo que é a edificação mútua da igreja através da guia e da inspiração do Espírito Santo. Este momento procede ao momento anterior em que, separado, procedemos a um estudo profundo às Escrituras Sagradas para que, a posterior, através desta Assembleia, nós possamos estabelecer um estudo através da comunicação em dois sentidos, exposição, procedido de colocação de questões, de sugestões, de comentários, para que, através do dom do Espírito Santo, possa ocorrer uma edificação mútua, assim que o Senhor nos inspirar a podermos satisfazer não só as necessidades explícitas, mas também as necessidades implícitas daquilo que é a fome e a sede de nos nutrirmos do alimento espiritual para podermos realizar todo o trabalho, toda a obra desta seara. Este programa tem como intuito materializar 4 principais objetivos. O primeiro objetivo é o de apresentar o Espírito Santo enquanto a terceira pessoa da Trindade, ciente que existe um só Deus e este expressa-se por 3 naturezas. E também nós sabemos que essas 3 pessoas, 3 naturezas, representam uma só substância em glória e em poder. O segundo objetivo é o de estimular o hábito da leitura contínua às Escrituras Sagradas. Inspirado pelo Espírito Santo, através da consulta às Escrituras Sagradas, nós podemos de lá extrair todo um alimento espiritual, toda uma munição, todo um armamento e preparo para podermos lidar com todos os desafios presentes no dia a dia, na vida pessoal do servo, mas também na vida da igreja. O terceiro objetivo é o de estimular o hábito da oração contínua. Orar e vigiar, obedecendo assim o mestre das orações, que nada fazia sem antes consultar a seu Pai. O quarto e último destes objetivos é o de unir a igreja. O cânon bíblico representa a bibliocentridade, representa o manual de vida, representa o manual de instrução. É através das Escrituras Sagradas que a igreja não só encontra um ponto de convergência, pois a Bíblia Sagrada representa o próprio Cristo, mas também é por intermédio da Bíblia Sagrada que todos os cristãos, todos os adoradores, toda a igreja pode comungar naquilo que representa o pão da vida, pois Cristo este também se apresentou como sendo o pão da vida e que ninguém ia ao Pai a não ser por si. Ele apresentou-se dizendo: comam da minha carne, bebam do meu sangue. Então é as Escrituras Sagradas que nós encontramos como sendo este banquete celestial para que a igreja possa se unir num só Senhor, sendo que existe um só Espírito, um só Senhor e um só Deus. Vamos assim iniciar o estudo de hoje. O tema do nosso estudo é Fim de um Mundo Pecaminoso. Este estudo vai cobrir os 3 capítulos seguintes, designadamente capítulos 7, 8 e 9 do livro de Gênesis. O capítulo número 7, vamos começar precisamente do versículo número 6, 7, 6, até o capítulo 9, versículo número 28. Esse estudo de hoje, nós vamos segregar, divisionar em 5 partes. A primeira parte
é sobre a chegada do dilúvio. O dilúvio que representa a ira do Senhor que foi anunciada por Deus quando Deus se desagradou do comportamento da humanidade, arrependendo-se dessa mesma humanidade. Deus decide então destruir tudo quanto tinha criado. Mas encontrando em Noé um homem justo, um homem íntegro e um homem que andava com Deus, então Deus anuncia a Noé para que Noé preparasse a arca, pois esta é essa arca que iria então amaldiçoar toda a criatura. Então, esta primeira parte é quando chega o dilúvio, que é o sinal, que é a ira que Deus havia anunciado a Noé, segundo a qual iria destruir toda a humanidade. Então, a primeira parte vai ser precisamente quando chega o dilúvio. O que é que ocorreu? Como é que foi a chegada do dilúvio? O que é que o dilúvio representou? A segunda parte é sobre a redução ou a diminuição do nível das águas do dilúvio. Então, estas águas do dilúvio, elas começam a diminuir de nível, começam a reduzir de altura, até que a terra volta a tornar-se seca. Quando a terra volta a tornar-se seca, então, finalmente, reúnem-se as condições para que Noé, sua família e todos os animais que ele tinha separado para que junto entrasse na arca pudessem então sair. Quando Deus então diz a Noé, Noé sai da arca. A terceira parte é quando nós vemos o início de novas relações no mundo novo. E aqui o primeiro ato destes é quando Deus então estabelece uma nova aliança com Noé. Através desta nova aliança, então Deus abençoa Noé e Deus abençoa também toda a criação que também ali se encontrava com Noé. A quarta parte é o compromisso de Deus com a nova criação. Este compromisso resulta de um pacto, de uma aliança e de bênçãos seguido de aliança que Deus faz com toda a criação, não somente com Noé, após Noé ter ofertado holocausto em altar e este sacrifício ter agradado a Deus. A quinta e última parte é quando nós vemos agora, digamos que, povos diferentes que representam 3 filhos de Noé, tendo Deus aqui criado uma outra humanidade, uma nova família. Nós vemos dos 3 filhos de Noé, aquilo que foi o destino que Deus preanuncia a cada um dos 3 filhos de Noé, em decorrência daquilo que foi a nudez do pai, mas principalmente o comportamento dos filhos em face à nudez do pai. Então, isso é o que vai cobrir o nosso estudo no dia de hoje. Antes de nós entrarmos assim com atenção, destaque para o estudo de hoje, vamos nos recordar o que é que nós tratamos no último estudo na semana anterior. Na semana anterior, como tema de estudo, nós vimos a parte que diz respeito ao momento em que Deus ele se entristece da atitude, do comportamento da humanidade. Essa humanidade que estava desviada daquilo que era a vontade de Deus, seu Criador. Portanto, havia se instalado aquilo que representava a violência na humanidade e deste modo, então, Deus, ele, para parar aquela violência que só aumentava de geração em geração, então Deus nós estudamos quando Adão volta a conhecer a sua esposa Eva e depois eles têm um terceiro filho chamado Sete. Depois nós vimos na genealogia de Sete, na 7ª geração de Sete, que representou a 10ª geração da humanidade, vemos ali que nasce Noé
Noé, que representou alívio. É um nome que em hebraico diz Noah, significa alívio. Então, por intermédio de Noé, passou a renascer a esperança na humanidade de que em Noé Deus iria recuar na maldição que tinha feito a terra por intermédio da desobediência do primeiro homem. Depois nós vimos, por intermédio de Noé, qual foi a atitude do povo. Depois nós vimos que Noé, guardando-se ao Senhor, separando-se daquilo que era a atitude da comunidade, que entregava essa comida, a bebida, aos casamentos. Então Noé, tendo uma conduta diferenciada, Deus então vê em Noé um homem justo. E desde então Noé passou a constar no galardão dos homens de fé, segundo o livro de Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo número 11, nós vemos lá, versículo 7, consta lá Noé como sendo um homem que é considerado justo. Desde então, Deus decide, entende fazer uma aliança com Noé, dando a conhecer ou anunciando a Noé que dali por 100 anos à frente, Noé não sabia qual seria o momento em que isso ia ocorrer, mas somente Deus registra a sua vontade a Noé e Noé guarda a vontade de Deus no coração. Noé, afastando-se, dedicou 100 anos da sua vida a construir a arca. Depois desse tempo, faltando 7 dias para Deus enviar o dilúvio, Deus volta a falar a Noé e instrui a Noé como é que ele deveria preparar esta nova humanidade para iniciar uma nova criação. Dando a entender que Noé deveria introduzir na arca, juntamente com a sua família, seus filhos, sua mulher, as esposas de seus filhos e também os animais aos pares. Para os animais puros, deveria levar 7 pares, os animais impuros deveria levar 1 par. Então, isto foi o objeto do estudo da edição anterior, edição número 120. Então, hoje vamos para a edição número 121 e vamos precisamente começar com a primeira parte, que é quando o dilúvio chega. Nós estamos no capítulo número 7, versículo número 6. O que é que acontece? É que, nesta ocasião, Deus já havia anunciado antes a Noé que iria enviar o dilúvio dali por 7 dias. Então, precisamente, quando chega o momento, diz a palavra de Deus que houve o rompimento do firmamento que separava as águas. Portanto, havia um firmamento que estava sob as águas, que representava as águas dos mares, e um firmamento que estava sobre, que representava os céus. Isso segundo o relato da criação. Gênesis capítulo número 1, versículo 6 a 8. Nesta passagem nós vemos Deus a criar a segunda coisa. A sua segunda criação foi os céus. A primeira criação de Deus foi a luz. Gênesis capítulo 1, verso 3. Então, diz a palavra de Deus que Deus então decide romper o firmamento que selava essas 2 bacias que separavam os céus e os mares. Então, destracando ou tirando este selo que fazia a separação entre essas 2 camadas, começa então as chuvas que Deus havia anunciado a Noé, dizendo que daqui a 7 dias irá chover
por 40 dias e 40 noites. Nós gostávamos antes de, nesta passagem, nos lembrarmos também daquilo que consta no Salmos de Davi, capítulo 104, versículo 4, em que diz a palavra do Senhor que toda a criação é convidada, é convocada a louvar a Deus. No versículo número 4 do capítulo 104 de Salmos diz que os céus dos céus, que representa este firmamento, também é convidada, é convocada a louvar a Deus. Neste interregno, então, nós vemos precisamente, havendo este rompimento, começam então as chuvas torrenciais, que durou 40 dias e 40 noites. Este número em si, 40, também é um número que nos remete a muita compreensão, e vamos fazer algumas referências cruzadas para trazer até aqui, de forma a podermos compreender com maior profundidade o significado dos 40 dias de chuva, neste caso. Vamos nos recordar, por um lado, daquilo que representou a ascensão de Cristo. Cristo, após ter morrido, no terceiro dia, Maria vai testemunhar a ressurreição de Cristo. Depois da ressurreição de Cristo, Cristo conviveu com os seus discípulos por 40 dias. Então, 40 dias representou, por um lado, o período que durou o tempo de ressurreição de Cristo enquanto conviveu com os seus discípulos aqui em terra. Mas também 40 dias, no relato de todos os evangelhos, podemos aqui trazer o Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 4, em que aqui consta que Cristo, após ter sido batizado no Jordão, ele é conduzido pelo Espírito Santo para o deserto, onde permaneceu 40 dias e 40 noites em jejum. O que representou esses 40 dias, 40 noites em jejum no deserto? Representou o tempo em que Cristo, após ter sido batizado pelas águas e de seguida confirmado pelo Espírito Santo, batismo pelo Espírito Santo, então Cristo, ele vai ao deserto para poder, ultrapassar e vencer aquilo que seriam provações severas que representaram as tentações que o diabo, fez com que Cristo tivesse que enfrentar e tivesse que ultrapassar durante aquela experiência que ele teve dos 40 dias no deserto, em jejum, em pré-anúncio, em preparação daquilo que seria todo o ministério de Cristo durante os 3 anos que ainda estavam por vir pela frente. Então, precisamente, chega o dilúvio e começam as chuvas, que levando um período de 40 dias, 40 noites, sem cessar, elas começaram a fazer com que a arca de Noé ela começasse a se elevar em função do acúmulo da água que ia caindo sem cessar. Diz a Sagrada Escrituras que o nível das águas subiu a um nível tal que cobriu todos os montes e ultrapassou o nível mais alto dos montes, estando acima do nível mais alto dos montes, que é o cume dos montes, estando a 15 concavados acima disso, que representa, estamos a falar de 8 metros acima do cume mais alto dos montes. Foi o nível em que chegou as águas do dilúvio. E a Arca de Noé, encontra-se ali, naquele nível, a navegar. E continua a chuva a
cair sem cessar. Então, isto é o relato de todo o capítulo 7 e seguinte, versículo 6 do capítulo 7 e seguinte, dentro do capítulo número 7, do que é que representou o dilúvio. O dilúvio em si, ele tem também um sentido escatológico. O dilúvio tem um sentido escatológico, porque o dilúvio representa a ira de Deus. A ira de Deus está presente desde a criação até o livro de Apocalipse. Porque aqui na criação, se o dilúvio foi a resposta de Deus em função daquilo que representou a rebeldia do homem, sendo que o primeiro dilúvio, a primeira resposta de Deus à rebeldia do homem foi expulsar o homem do Éden. Depois, neste momento, Deus então quis destruir toda a humanidade. Destruir toda a humanidade representava fazer uma nova criação. Portanto, o objetivo de destruir toda a humanidade era para criar uma nova humanidade. Isto na criação através do dilúvio, que é a ira do Senhor. No livro de Apocalipse, também nós temos um dilúvio. Dilúvio quer dizer no livro de Apocalipse a criação de uma nova humanidade. Esta nova humanidade que vai ser os eleitos. Esses eleitos que irão se juntar no Senhor no Sião, no Monte Sião. E junto a ele irão então cantar o hino messiânico, que representa o hino da vitória. Por isso é que os vários sinais de dilúvio que nós temos no livro do Apocalipse vão desde a abertura dos selos, vão desde as 7 taças, vão desde as pragas e por aí em diante, até ao último e derradeiro dilúvio, quando completando aquilo que é a metanarrativa. Metanarrativa que são os 4 estágios da escatologia da história da humanidade de Deus, que começa com a criação, depois a queda, depois a redenção por intermédio de Cristo e depois, por fim, aquilo que vai ser a reconciliação final, quando Deus irá reunir junto a si, então, todo este povo que for por si escolhido para formar uma só nação, agora que será uma nação celestial, em Apocalipse. Então, terminada esta parte sobre o dilúvio, entramos então para o capítulo número 8. É quando diz as Escrituras Sagradas que após 40 dias de chuva, as chuvas param. Quando as chuvas param, então inicia um período contínuo que durou mais 110 dias, perfazendo todo 150 dias. Esses 150 dias, porque se a chuva inicia no 17º dia do segundo mês do ano, do ano em que Noé tinha a idade de 600 anos, é quando inicia a chuva. É Noé com a idade de 600 anos. Por quê? Porque Noé, ele quando tem a idade de 500 anos, ele tem os seus filhos, gera os seus filhos, 3 filhos.
Decorrido mais 100 anos, quando Noé começa então a construir a arca, e depois o Senhor manda o dilúvio, então Noé separa-se com seus filhos, que é a sua família, e todos os animais, seguindo a prescrição de Deus, e eles então são salvos pela arca. Então tem nessa altura Noé a idade de 600 anos. Nessa altura, com Noé a idade de 600 anos, então começa um período em que as águas do dilúvio começam a diminuir. E as águas do dilúvio não diminuíram repentinamente. Levou também um período de 12 meses ou um ano para que as águas secassem. Qual foi o calendário então para as águas secarem? Então foram 40 dias de chuva. Depois das chuvas cessarem, então levou mais 110 dias para que, junto com os 40 dias de chuva, completando 150 dias, são 5 meses ao todo, 150 dias. Nessa altura, então, Deus se lembra de Noé. Diz a palavra, a história sagrada, Deus se lembrou de Noé. Esse ato de Deus se lembrar de Noé significa que Deus, então, envia um vento. E esse vento começa, então, a fazer com que as águas sequem. Deus lembra-se de Noé, da sua família e de todas as criaturas que tinham vida, que estavam separadas com Noé na arca, e Deus então envia um vento. E esse vento então começa a secar as águas. Quando isto acontece, então, a arca de Noé, ela atraca no monte Arafat. Atracando a arca de Noé neste monte Arafat, então inicia um período em que Noé nasce em si a esperança de um novo mundo. Então, continua o calendário em que as águas começam a diminuir ou a secar, porque Deus, lembrando-se de Noé, manda um vento. O que isso significa para nós? Significa que, não obstante os dilúvios que a vida nos impõe, dilúvios são problemas, perseguições, doenças, provações, nós não podemos perder a esperança no Senhor. Tal como nos sugere a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo número 7, que diz: o justo, pela sua fé, viverá. Então, Deus lembra-se de Noé, que em nenhum momento Noé se sentiu desamparado, mas aguardou e esperou pelo Senhor 5 meses para que Deus enviasse os ventos e as águas começassem a secar. E depois, então, a arca atracasse neste monte. Então, se a arca atraca nesse monte, significa que o nível das águas já tinham descido, porque se no tempo do dilúvio o nível das águas ficou acima, 7 metros acima do monte mais alto, nessa altura, para a arca atracar, tinha que ser encostado já agora num monte que já era seco, significa que o nível da água já estava a reduzir. Significa que aquele dilúvio que era a ira do Senhor já tinha agora sido amainado ou parado pelo vento que Deus mandou. Em ato sucessivo, então, Noé começa aqui a abrir a janela da sua arca. Lá do lado de cima, ele primeiro tira os corvos para que fosse fazer um reconhecimento. Os corvos saíam e voltavam. Até que depois os corvos foram e não mais voltaram. Noé ainda assim aguardou.
Passou-se mais tempo. Estamos a dizer, passaram mais 3 meses. Depois Noé, então, já tinham passado todo 8 meses. Noé tira pomba. E as pombas saem para voar. Elas saem, voam e regressam. Então Noé percebeu-se que as águas ainda não tinham secado totalmente. Noé aguardou mais tempo, mais 15 dias. Quando chega o mês 9, Noé volta a tirar a pomba novamente e a pomba sai e depois regressa com uma folha de oliveira. Noé aqui apercebe-se que a terra já estava a secar. Passou mais tempo até que se completou, chegou no ano seguinte, no segundo mês do ano seguinte, e Deus então volta a dizer a Noé: Noé, sai da arca. O que acontece quando Deus diz sai da arca? É que antes, quando Deus disse para Noé entrar na arca, diz a palavra de Deus que depois Deus fechou a porta da arca. Isto é, encerrou no momento em que disse para Deus, para Noé e sua família e todos os animais entrarem na arca. Depois Deus fecha a porta da arca para que ninguém mais entrasse. Então, nesta altura, Deus diz a Noé: Noé, sai da arca. Sai tu com a tua família, junto com todos os animais que aí se encontram, que têm vida. Então, Noé sai, estamos a falar já das novas relações num mundo novo, gera um mundo novo, uma nova terra, uma nova realidade que Noé estava a inaugurar. Noé, quando chega aqui, sai para esta nova terra, esta nova realidade. Diz a palavra do Senhor que Noé, o primeiro ato que Noé faz quando sai da arca foi erguer um altar. Noé ergue um altar, escolhe de todos os animais puros que ele tinha, escolhe os puros e sem defeito e oferece como holocausto ao Senhor. Este ato de Noé representava a ação de graça de Noé pela segurança, pela proteção que Deus manifestou na vida de Noé ao ter enviado o dilúvio, que é a sua ira, e essa ira ter sido um livramento para Noé, quando Deus finalmente leva Noé para uma nova terra, diz: Noé, sai da arca. Noé, ao reconhecer esse livramento de Deus, Noé oferece holocausto a Deus em ação de graça pela proteção e pela segurança de Deus. Este ato de Noé prescreve a lei do holocausto, que está no livro de Levítico, capítulo número 1, versículo número 9, que prescreve como os requisitos e as condições pelas quais, em adoração a si, o seu povo deveria oferecer-lhe holocausto como uma forma de honrar a Deus. Diz ali a palavra do Senhor que o holocausto que agrada a Deus, esta é que é a parte substancial, porque este holocausto de Noé agradou a Deus. Diz a palavra do Senhor que Deus se agradou, o coração de Deus se alegrou. Se por um lado nós temos que no capítulo 6 diz que Deus se arrependeu amargamente, o seu coração se entristeceu desta humanidade através deste holocausto. Deus se agradou. Por quê? Porque ele prescreve o requisito do holocausto que agrada a Deus, de acordo com o livro de Levítico, capítulo 1, versículo número 9. É assim que Noé, oferecendo este holocausto, que eram
animais puros, sem defeito, juntamente com a sua gordura, escolhendo a parte limpa, que são os animais puros. E desses animais puros, separando da parte que não é limpa, da parte limpa, oferecendo o holocausto. Então, diz que isto exala um aroma, um cheiro, um odor que é agradável a Deus. Aqui também nos faz lembrar o livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 25, em que aqui nós vemos o ato ou atitude de Moisés em sequência do conselho que recebe do seu sogro Jetró. Jetró era um sacerdote madianita e estes não adoravam a um único Deus, porque era um outro povo com uma outra cultura, diferentemente dos hebreus. Jetró, sogro de Moisés, ao ver a forma como Moisés serviu ao Senhor, pela sua entrega abnegada total, Moisés permanecendo de pé horas e horas para atender uma imensidão de povos que iam até ali para receberem juízo, conselho de Moisés, fazia com que muitas pessoas ficassem de pé durante horas e horas. É quando Jetró aconselha ao seu genro Moisés: Moisés, não será o caso tu escolheres outros homens da tua confiança, preparares a eles, a fim de que eles possam te ajudar nessa obra, para eles atenderem grupos menores? Então, Êxodo 18, 25 diz precisamente que Noé escolhe varões. Isto é, significa que Moisés já recebeu o conselho do seu sogro Jetró, acolheu o conselho do seu sogro Jetró e obedeceu essa instrução ao perceber que era um conselho digno para a obra ao Senhor. E Moisés então separa varões para que esses atendessem grupos menores, grupos de 1000, grupos de 100, grupos de 50, grupos de 10. É este ato de Noé, quando ele então, saindo da arca, no seu primeiro ato, ele oferece ao Senhor holocausto que agrada a Deus, porque esse holocausto exalou um aroma que agradou ao Senhor. Devido a esse agrado de Noé para Deus, na medida em que, nessa altura, que era a altura da dispensação patriarcal, a condição para agradar a Deus era o sacrifício. Então, devido a esse sacrifício de Noé que agradou a Deus, então Deus, agradando-se do ato de Noé, Deus diz a Noé: já não é demais destruir a humanidade como eu tinha anunciado antes. Porque Deus tinha antes amaldiçoado, por um lado, a terra, quando disse que o homem iria pagar um alto custo para colher do fruto da terra. A maldição a Adão. Depois a maldição a
a Caim. É quando Deus amaldiçoa a Caim pela terra. Então, neste momento, pelo ato de Noé, Deus então, ele fazendo ou reconhecendo o ato de Noé e aprovando o ato de Noé, Deus então abençoa Noé. Quando Deus abençoa Noé, então ele diz: sede fecundos, multiplicai-vos e preenchai toda a superfície da terra. A Noé, aos seus filhos e também a todos os animais que ali se encontravam com Noé, desde os animais selvagens aos animais domésticos. Isso nos faz lembrar, por um lado, aquelas bênçãos que Deus fez já quando da criação. Deus volta a fazer as novas bênçãos agora com Noé. Quando, no momento da criação, nós temos no capítulo 1, versículos 12 a 14, em que Deus dá o poder à terra, por um lado, para que a terra reproduzisse ervas, árvores de fruto com semente, e eles depois se regenerassem, tivessem o poder de se reproduzirem continuamente como uma provisão para a terra. Nós temos que ainda no capítulo número 1, versículos 20 a 22, Deus agora também faz uma aliança, dá poder também aos animais, por um lado, aos animais marinhos, às aves e também aos animais terrestres, e depois ao homem. Então nós vemos agora também Deus, novamente, agora com Noé, a abençoar a Noé, abençoar a família de Noé e abençoar a todos os seres que ali se encontravam com Noé para que eles se multiplicassem. Depois temos a quarta parte, é quando Deus então se compromete. O que é isso de se comprometer? É quando Deus faz uma aliança com Noé. Porque aliança o que é? Aliança é um pacto. Pacto o que é? Pacto é um compromisso. Então, todo compromisso, todo pacto, toda aliança tem 3 elementos. Tem as partes, tem a condição e tem os benefícios. Então, aqui, Deus faz um pacto. As partes é Deus e Noé. Mas aqui nós encontramos o pacto da graça, também aqui presente, porque quando Deus faz aliança com Noé, diz: vou abençoar a ti e toda a tua descendência. Mas este pacto, porque a humanidade era imperfeita, nós vemos que Deus faz uma aliança por amor à humanidade, não pelo mérito do homem em si. Conforme nós vamos ver mais à frente, que a violência não terminou. Então, há aqui o pacto da graça, por intermédio de Noé, que aponta a Cristo. Quando Deus fazendo com Noé esta aliança, ele se compromete a não mais enviar o dilúvio. Então, este é que é o termo, o benefício deste pacto que Deus faz com Noé. Era para que ele não fosse enviar mais o dilúvio, que era a ira de Deus, que iria destruir toda a humanidade. Então Deus, através de Noé, nesta aliança, promete não mais destruir toda a humanidade. O que acontece de seguida? Significa que Deus aqui, ele não só apresenta bênçãos, mas mais do que bênçãos, ele faz uma aliança com o homem, com a humanidade, através de Noé, comprometendo-se que não iria mais enviar o dilúvio. E depois de seguida, Deus diz: como sinal desta aliança, quando as nuvens se fecharem e virem este sinal, que é o arco-íris, este passará a constar
como o sinal, a prova, a confirmação desta aliança que eu faço agora de não mais enviar o dilúvio. E essa aliança vai prevalecer por toda a eternidade. O que representa o arco-íris? Por um lado, o arco-íris, conforme estamos aqui a ver, representa o sinal da aliança que Deus faz com Noé, segundo o qual não iria enviar mais um dilúvio para destruir toda uma humanidade. Significa que aqui, por intermédio desta aliança, este sinal que é o arco-íris, Deus está também a anunciar a Cristo. Então aqui nós temos o pacto da graça, o pacto da redenção, por assim dizer. Por quê? Porque se nós formos olhar para o livro de Apocalipse, no capítulo 4, versículo 2, o apóstolo João, ele começa a ter um vislumbre daquilo que ele estava a visualizar em arrebatamento de seus órgãos de sentido. Ele estava arrebatado em espírito e lá ele começa a visualizar os céus olhando para o trono. E no trono vê um homem assentado sobre o trono, que na peitoral tinha jaspe e pergaminho. Isto é, tinha joias, pedras tão preciosas que ele sequer conseguia ver a face desse que estava sentado sobre o trono. Ele diz que à volta do trono tinha um arco-íris. Então, é esta aliança que Deus faz com Noé, de que não iria mais enviar o dilúvio para destruir toda a humanidade, diz como um sinal o arco-íris, que é o mesmo arco-íris que também o apóstolo João vê no livro do Apocalipse, que está à volta de Cristo. Então, depois deste compromisso entre Deus com toda a criação, nós entramos para o capítulo 9. O capítulo 9, então, Noé, cujo nome significa alívio, ele era hábil, isto é, o talento, o dom que Noé tinha em termos de, estamos a falar de habilidade, conhecimento, know-how, fonte de sustento, trabalho que Deus deu a Noé, era de lavrador. Então Noé, ele, nessa nova terra, ele planta vinhas. Passado um tempo, essas vinhas geram o fruto. Por quê? Porque Deus já tinha abençoado a Noé e toda a criação, dizendo que frutificai-vos, multiplicai-vos. Então, aquela maldição à terra já havia sido, já tinha sido aliviado. Aquele duro trabalho à terra foi aliviado por intermédio de Noé, cujo nome significa alívio, de tal forma que Deus dá esse talento a Noé como lavrador. E Noé, precisamente, após ter plantado a vinha, então, ele, ao fim do período de tempo de maturação dessa mesma espécie que é a vinha, Noé então colhe o fruto da vinha. E Noé então prova do fruto daquela vinha. E Noé embriaga-se. Embriagando-se Noé, diz as Escrituras Sagradas, que Noé permaneceu na sua tenda. Representa que Noé, estando embriagado, ele permaneceu no interior da sua tenda, no seu reduto, no seu canto. E Noé, porque estava fora de si, vemos de seguida os seus 3 filhos a entrarem
em cena, o que significa que, mais uma vez, nós vemos aqui que a violência ou a desobediência do povo não cessou definitivamente, em face da atitude dos filhos quanto à nudez do pai. O que acontece? Um dos filhos de Noé, no caso, Cam. Noé tinha 3 filhos, Sem, Cam e Jafet. Então, este de nome Cam, ele introduz-se no interior da tenda do seu pai e descobre a nudez do seu pai e vai dizer em forma de escárnio aos seus irmãos sobre a nudez do seu pai, ao invés de ele ter tapado a nudez do seu pai, que seria cobri-lo, e depois também não ter comentado fora sobre a nudez do seu pai em forma de escárnio com os seus irmãos. Quando ele diz isso aos seus irmãos, os seus irmãos, então, eles levam um manto e andando de costas para não encararem a nudez do seu pai, eles levam esse manto, põem sobre os seus ombros e depois tapam o seu pai, encobrindo assim a sua nudez. O que isso nos remete? Remete-nos ao livro de Levítico, capítulo 18, versículo número 4, que se refere à necessidade de o povo, em forma de lei do Senhor, de o povo não descobrir a nudez de seus pais. Não descobrir a nudez de seus pais nos dias de hoje, conforme nós vamos ter a oportunidade também de meditar, discutir, era uma das condições, era uma das obrigações, era um dos deveres que o povo deveria conservar como sacro. Isto é, como um dever moralmente e espiritualmente consagrado pela vontade de Deus. E depois ali vem já um conjunto de proibições sobre não conhecer a nudez da irmã, do irmão, do cunhado. Vem-lhe um rol de várias pessoas das quais o povo não deveria, ou as pessoas não deveriam conhecer a sua nudez, precisamente para evitar imoralidade, sobretudo imoralidade sexual, que nessa altura já estava infestada nesta sociedade, nesta comunidade. E ainda no capítulo 18 do livro de Levítico, nós temos nos versículos 18 a 24, em que ali vem as consequências de o povo descobrir a nudez. É que o Senhor diz que se o povo descobre a nudez e não se arrepende, mas do contrário denuncia essa nudez, que significa que o povo acomoda-se em função dessa nudez e continua a praticar essa imoralidade, o Senhor irá castigar o seu povo como? Irá retirá-lo daquela terra, irá vomitar, rejeitar, vomitar, retirar o povo daquela terra. O que é terra? É o descanso, é a segurança, é a proteção. Então, Deus vai rejeitar o povo que viver de imoralidade, que representa nudez. Então, isso faz com que, efetivamente, Noé, quando recupera os seus sentidos e fica a saber de qual foi a atitude dos seus filhos quando ele esteve
inconsciente, Noé então dirige-se para Cam, que é aquele que não tapou a sua nudez. E Noé amaldiçoa Canaã, que é filho de Cam. Por quê? Porque aqui houve uma contaminação. Então, a desobediência de Cam fez com que entrasse o pecado a Cam a ponto de contaminar o seu filho, Canaã. E Deus, por intermédio de Noé, amaldiçoou o filho de Cam chamado Canaã pela sua imoralidade, pelo fato de não ter tapado a nudez de seu pai. E de contrário, Noé, para o seu filho Sem e Jafete, que foram aqueles que taparam a sua nudez, Deus, por intermédio de Noé, abençoa Sem. E também abençoa a Jafete, dizendo que Jafete iria também ter possessões, iria viver na tenda de Sem. O que isto os teólogos sugerem? A maldição a Canaã representa a ira do Senhor aos cananeus pela sua imoralidade e perversidade, tal que esses, os cananeus, fossem dominados pelos semitas, assim como Deus abençoa Sem, que representa os hebreus, de tal força que os semitas, então, ocuparam e dominaram os cananeus quando eles se introduziram na terra prometida por intermédio de Josué, que era, de acordo com esta leitura, interpretação, representa então o destino que povos diferentes tiveram, que resulta da conduta moral e comportamento de cada um de nós. A nossa conduta, por fim, ela, ao ser agradável ao Senhor, ao ser uma conduta regida pela honra, pelo louvor, pela adoração ao Senhor, estes são abençoados, eles e a sua descendência, tal como Deus abençoa Noé, abençoa Sem, abençoa Jafé. Mas aqueles que são ou que pautam por uma conduta imoral, por uma conduta que vai contra os preceitos divinos, esses, de contrário, são amaldiçoados a eles e pelo contágio ou contaminação do pecado, também a sua descendência é amaldiçoada, tal como aconteceu a Canaã, em decorrência daquilo que foi a imoralidade do seu filho Cam. Tendo chegado a esta parte, queremos agradecer e fica agora aberto o momento para a colocação de questões, de forma a podermos aprofundar esse tema. Obrigado. A paz, irmãos. Obrigado. Hoje tivemos um tema muito rico que fala sobre o fim do primeiro mundo. Agora surgem as questões sobre do novo mundo ou o primeiro mundo. A primeira questão é: os seres vivos que vivem nas águas, qual foi o seu destino no fim do primeiro mundo? A segunda questão. Qual era o plano de Deus de ordenar a Noé a pôr na arca 7 pares de animais puros e um par aos animais impuros?
A seguir, o pecado que vivemos hoje não é o resultado de Deus ter poupado a Noé, que viveu no primeiro mundo que estava contaminado? A seguir, a última. Se Deus fez uma aliança com Noé através do arco-íris, assim o mundo não será destruído mais? Obrigado. A paz, irmãos. A paz. Eu tenho uma questão muito simples. Eu só gostaria de perceber, após o dilúvio, eu gostaria de saber onde que realmente a arca, em que terra é que a arca não é foi parar. Obrigado. Estimados irmãos, saudações. Gostaria de expressar a felicidade que é participar. Para mim não é participar nestas aulas, porque eu sempre, quando a palavra de Deus ela é dita, ela mexe sempre com alguma coisa dentro de mim e faz-me mais curioso para buscar entender a essência ou a base ou a mensagem no fundo daquela palavra. E hoje foi muita informação, porque ao mesmo tempo aqui houve um pré-anúncio de Cristo através do arco-íris. Então, uma das primeiras questões que eu poderia fazer é como é que a destruição do mundo pecaminoso mereceu a presença de Cristo. De seguida, como é que as águas do dilúvio, que representam a ira do Senhor, podem ao mesmo tempo representar a esperança do mundo sem pecado. De seguida, onde encontrar hoje as águas que podem colocar fim no nosso estilo de vida pecaminoso. Podem colocar fim no estilo de vida pecaminoso. No nosso estilo de vida. Estilo de vida pecaminoso. Hoje, onde é o mundo novo? E como aceder a este mundo? De seguida, como é que os dilúvios fazem-nos homens agradáveis ao Senhor? O que a nudez biblicamente representa? Porque o Adão e a Eva também buscaram esconder a sua nudez
de Deus. Para fechar, uma questão de reflexão para todos nós, que é a seguinte: como é que podemos, em comum, todos nós, erradicarmos o pecado do mundo? Obrigado. Amados, obrigado por esta oportunidade de termos acolhido estas valiosas contribuições para podermos adensar esta nossa reflexão a vários ângulos de apreciação deste tema, deste rico manjar, para que desta forma possamos alcançar aquilo que é o desejo do Senhor, que é a renovação contínua da nossa mente em Cristo, para que nós não possamos, por um lado, nos confortar com os padrões deste mundo, por outro lado também, para que nós possamos continuamente anunciar o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é este que foi a vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e a vitória sobre o inferno. Então vamos passar de seguida a observar cada uma dessas questões e a comentar, inspirado pelo Espírito Santo, cada uma dessas questões pela sua ordem de ocorrência. A primeira destas é: os seres vivos que vivem nas águas, qual foi o seu destino? O dilúvio foi resultado de Deus ter se arrependido do homem, ter se arrependido de ter criado o homem, o que levou a que aumentasse a violência no mundo. Violência esta que era resultado da desobediência do homem a Deus, sendo que ao homem Deus tinha dado o encargo dele ser seu representante, seu governador. Dessa forma, cabia ao homem governar a toda a criação com o amor, com o zelo, com a moral de Deus, sendo que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Então, o dilúvio foi para destruir a humanidade, foi um castigo para o homem. Só que esse castigo do homem acabou também por arrastar aos animais, porque a má conduta do homem, que é o governador da coisa de Deus, acaba por também prejudicar as outras criaturas. Mas temos que perceber que o dilúvio era a ira do Senhor para com o homem, não para com os animais. Consequentemente, Deus queria destruir a terra. Para destruir a terra, rompeu o firmamento que separava os céus e a terra, de tal forma que as águas inundassem totalmente toda a terra, para que então as águas ficassem por cima da terra e aquela terra então deixasse de existir. Consequentemente, Noé é quem conserva a vida, porque ele se sobrepôs à arca. Consequentemente, ele escapou, porque o objetivo da chuva do dilúvio era matar tudo que estava embaixo da terra. Consequentemente, os seres marinhos, esses não morreram, porque eles estavam sobre a terra. Mas tudo aquilo que não tem vida sobre a terra, Deus instruiu Noé para pôr sobre a arca. Perdão, que não tem vida sobre os mares, sobre as águas. Deus instruiu Noé para salvar essas vidas, para pôr sobre a arca. Então, podemos assim compreender que os seres vivos que estavam nas águas, esses continuaram com vida. Esses não foram levados para a arca, porque esses não precisavam de estar sobre a arca para poderem continuar vivos. Número 2. Qual era o plano de Deus ao ordenar que colocasse na arca 7 pares dos puros e 1 par dos impuros? Esta numeração sobre puros, impuros, 7 pares, 1 par, foi a ordenação de Deus em função daquilo que depois
Deus fez constar na lei mosaica para que Moisés registrasse por lei. Então, era de lei que os puros devessem ser conservados em maior número que os impuros. Por quê? Porque os puros são estes que iriam servir ou servem para um holocausto, um sacrifício que agrada a Deus. Conforme nós vimos na leitura do livro de Levítico, capítulo número 1, versículo número 7. Um outro fato também que temos que recuperar é que depois de Deus ter ordenado que Noé e toda aquela vida que estava sobre a arca saísse, então Deus dá liberdade para que a humanidade desde então passasse a se alimentar não somente de fruta, ervas e vegetais, tal como na criação e na primeira aliança. Agora Deus também dá a liberdade de o homem também se alimentar dos animais. Então, isso também passa a dispor como uma nova liberdade, uma nova condição, uma nova regra que Deus dá a conhecer à humanidade por intermédio de Noé. Número 3, o pecado que vivemos hoje não é resultado de Deus ter poupado Noé, que viveu no primeiro mundo, que estava contaminado. A palavra do Senhor diz que Deus arrependeu-se de ter criado a humanidade e, tendo se entristecido, Deus quis destruir aquela humanidade para criar uma nova humanidade. Então, quando Deus olha para a sua humanidade, essa humanidade pecaminosa, encontrou um homem diferente, que era Noé. Homem este que era íntegro, justo e que andava com Deus. Era como se Deus olhasse para a oferta e o ofertante de Caim e de Abel. Deus agradou-se de um, se agradou-se do outro. Então, nesta humanidade que Deus olha e se arrepende de ter criado, encontra um que era distinto, que era diferente, que era a exceção àquele desejo que resultou pela justiça de Deus em função da desobediência do homem, porque a desobediência do homem representa de forma inconsciente que o homem está a rejeitar o Senhor. Então, como uma forma de Deus manifestar o seu amor à humanidade, Deus olha em Noé, vê um homem diferente e separa Noé para que Noé ele estabelecesse uma nova humanidade essa que fosse da linhagem de Noé. Sabendo que ainda assim a humanidade, ou daquela forma, não iria extinguir o pecado da humanidade, mas que em Noé pudesse estabelecer uma nova aliança com um homem que fosse agradável aos olhos do Senhor. Porque Noé, como nós vimos, era íntegro, era justo e andava com Deus. Então, por essa razão é que Deus escolhe Noé. Agora, o pecado em que vivemos hoje, ele resulta do livre-árbitro. Porque se nós formos a ver, mesmo da descendência de Noé, nós vimos ali a conduta de 3 dos seus filhos, que foi também diferente. Consequentemente, Deus abençoa, por intermédio de Noé, ao Sem e ao Jafete, e amaldiçoa ao filho do Cam pela desobediência do Cam,
que acabou por contaminar o seu filho Canaã. Número 4. Se Deus fez uma aliança com Noé através do arco-íris, o mundo não será mais destruído? Aquela aliança que Deus fez com Noé, Deus promete que não enviaria mais o dilúvio para destruir toda a humanidade indiscriminadamente. Consequentemente, esta aliança vai prevalecer para todo sempre, porque é uma aliança eterna que Deus fez com Noé e com toda a criação. Fez com Noé, fez com os seus filhos, fez com todos os animais, fez com toda a sua criatura, que não mais iria destruir a sua criação. Consequentemente, isso nos leva a querer perceber ou compreender sobre aquilo que vai ser a segunda vinda de Cristo. O que vai acontecer na segunda vinda de Cristo? Estamos a dizer que na aliança que Deus fez com Noé, através do arco-íris, não mais iria destruir o mundo. Em Apocalipse, o que se fala é sobre a destruição daquela humanidade que até lá não vai ter se arrependido e voltado ao Senhor. Por isso é que há de haver os eleitos e os não eleitos. Há de haver aqueles que são separados. E esses separados vão formar uma nova humanidade que vai viver um reino eterno, um reino messiânico. A despeito dos outros, que estes vão ser destruídos. Então, esse dilúvio, que nós dissemos que o dilúvio escatológico, esse dilúvio que agora destrói toda uma humanidade, salva Noé e a sua família por causa da justiça de Noé. Então Noé não só salvou ele próprio, mas Noé também salvou a sua família. Estamos a falar de que eram, ao conjunto, cerca de 8 pessoas. Noé, sua esposa, 3 filhos, esposa dos seus filhos. Mas os outros animais, todos os animais que Deus tinha criado, que Deus tinha dado indicação sobre como é que Noé deveria escolher em termos de números a todos os animais que tinha criado. Número 5. Após o dilúvio em que a terra, ou melhor, após o dilúvio, em que terra é que a arca aterrou? Segundo as escrituras bíblicas, quando o nível das águas desce ao cabo de 5 meses, 150 dias, a arca, ela vai atracar num monte chamado Arafat. Este monte, Arafat, leva-nos para as terras do Oriente. Porque depois da geração de Noé e a sua geração que vem depois, a linhagem de Noé pela frente, até Abraão, antes de Abraão, Terá, esses vêm da terra de Mesopotâmia, que também é na zona do Oriente. Então, isso dá-nos assim uma possível indicação de que esta zona ou região ou terra onde a arca aterrou seja a zona do Oriente. Número 6. Como é que a destruição do mundo pecaminoso mereceu a presença de Cristo? Pois bem, esta questão também muito boa, tal como as outras, merece uma revisão para compreender bem. Como é que a destruição do mundo pecaminoso mereceu
a presença de Cristo. Será pelo sinal, o arco-íris, que vem como sendo a prova de que Deus não mais enviaria o dilúvio. O dilúvio, esta que é a destruição da humanidade, em que Deus, então, estabelecendo essa aliança, diz que aqui tem um sinal. Isso faz nos lembrar, por um lado, o caso do Cam. Cam, quando Caim. Caim, quando Deus amaldiçoa Caim e diz: seja amaldiçoada a terra por Caim, perdão. Deus amaldiçoa Caim através da terra. E depois ele diz que Caim seria fugitivo, vagabundo. E Caim, receando que poderia não ser poupado pelas pessoas onde ele haveria de se cruzar pela frente, ele pede que Deus lhe poupa a vida. Deus então põe um sinal em Caim, para que Caim não fosse vingado pelas outras pessoas, tal como ele vingou o seu irmão. Porque a palavra do Senhor diz que quem pela espada fere, pela espada morre. Então, Caim sabia que, certamente, porque ele cometeu um homicídio ao seu irmão, também certamente ele iria ser morto, agredido, ia sofrer violência. Ele, então, protesta a Deus e pede a Deus isso. E Deus diz: vou te pôr um sinal, e pôs um sinal. Então, quando nós olhamos para o arco-íris como sendo o sinal que confirma, que comprova a aliança que Deus fez com Abraão, então nós entendemos que essa é a presença de Cristo digamos que, na destruição do mundo, ou como um sinal de que Deus não iria mais enviar o dilúvio, por um lado. Por outro lado, nós vimos que a destruição do mundo pecaminoso, foi com vista a criar uma nova humanidade. Então, quando Deus engendra esse plano de criar uma nova humanidade, estava ali o Senhor a estabelecer o seu plano de salvação. Plano de salvação este que é pela fé. Naquela altura, a condição para a salvação era o sacrifício. E esse sacrifício depois foi levado à plenitude pelo próprio Cristo, que veio como sacrifício pascal. Para que, por intermédio de Cristo, então, todas as nossas culpas fossem expiadas. E desde então, passou a dispensação da graça, em que nós hoje somos justificados pela fé em Cristo. Então, nós entendemos que, dessa forma, é que a presença de Cristo foi merecida pela destruição do mundo, ou que a destruição do mundo foi uma forma de nós merecermos a Cristo. Número 7. Como é que as águas do dilúvio, que representam a ira do Senhor, podem ao mesmo tempo representar a esperança de um mundo sem pecado? As águas do dilúvio, sendo a ira do Senhor, representam também a esperança de um mundo sem pecado. Porque um mundo sem pecado resulta do novo nascimento. Por que resulta do novo nascimento? O novo nascimento representa a rejeição, ou por assim dizer, representa a mortificação da antiga criatura. A antiga criatura que é rejeitar a nossa natureza pecaminosa. Essa nossa natureza pecaminosa, ela é resultado da herança da queda que todo homem obtém por contaminação de Adão e Eva. Então, com o novo nascimento, que é Cristo que foi o novo broto, o que morreu, ressuscitou
e ascendeu. Então Cristo passou a ser o nosso primogênito, o primogênito dos primogênitos. Por quê? Porque ele, quando morre e ressuscita, então ele, ao ter ressuscitado, ele levou consigo toda a nossa condenação e pagou a fatura dos nossos pecados. Então ele, desde então, passa a viver eternamente, porque ele é um Deus vivo. Ele vive em quê? Vive em espírito. E como é que ele vive em espírito? Ele vive em espírito oferecendo-se a nós também por inteiro. Como é que ele se oferece a nós por inteiro? Pelo batismo, pelo Espírito Santo. Então, para nós sermos batizados pelo Espírito Santo, este é um novo nascimento. Para nós nascermos de novo em espírito e vivermos em espírito pelo batismo no Espírito Santo, temos que morrer à antiga criatura. Então, desta forma é que as águas do dilúvio representam a esperança de um mundo sem pecado. Número 8. Onde encontrar hoje as águas que podem colocar fim no nosso estilo de vida pecaminoso? Como nós falávamos do novo nascimento, este novo nascimento é mediante o arrependimento. O arrependimento que nós termos o arrependimento que agrada a Deus. O arrependimento neste caso significa nós nos entristecermos daquilo que é o nosso proceder. E o entristecer desse nosso proceder é nós olharmos para nós próprios, olharmos para o nosso interior, vermos a nossa interioridade, que representa o nosso estado de reconciliação ou adequação daquilo que é a lei de Deus, a palavra de Deus. Como é que nós nos conformamos com a palavra de Deus? Então, quando nós vemos que nós estamos desviados da palavra de Deus e nós nos arrependemos, naquele momento nós nos sentimos tristes com nós próprios. Não é aquela tristeza de Caim. Aquela tristeza de Caim foi uma tristeza de egoísmo, foi uma tristeza de orgulho, porque ele queria que Deus se conformasse a ele, não ele se conformar a Deus. Então, a tristeza que que resulta do arrependimento é nós olharmos para a palavra de Deus, nós vermos como é que nós nos conformamos com a palavra de Deus, e quando nós percebemos que nós nos encontramos desviados da palavra de Deus, então nós nos sentimos tristes com nós próprios. E essa tristeza com nós próprios que faz com que nós então tenhamos uma conduta de aceitar que nós precisamos de Deus, precisamos do seu perdão. Então, o perdão resulta depois do arrependimento. Primeiro vem o arrependimento, depois vem o entristecer-se, para que depois então Deus possa nos perdoar. O que vai ser perdoar neste caso vai ser Deus compreender que o nosso arrependimento é sincero, é verdadeiro, é profundo. Então Ele perdoa-nos quando esta nossa consciência ela é regenerada e nós nos curvamos diante do Senhor e pedimos para que Ele possa nos corrigir através do quê? Da conformidade com a sua palavra. Então é desta forma que nós hoje encontramos as águas que podem colocar fim no nosso estilo de vida pecaminoso. De seguida, então, o homem, ele submete-se a uma nova vida, a uma nova realidade mediante o batismo. O batismo que vai ser um sinal de aceitação numa certa comunidade, em que desde então ele passa a ter um estilo de vida que vai em conformidade com aquilo que é a lei de Deus através do cristianismo. Então, ele passa a se identificar com uma cultura que é uma cultura cristã. Desde então, ele passa a ter um comportamento que é uma nova vida que vai de encontro com aquela realidade. Número 9. Hoje, onde é que o mundo novo, onde é o mundo novo e como aceder a este mundo? Então, como nós dizíamos, este fim de um mundo pecaminoso para um novo mundo. Então, este novo mundo, onde é este novo mundo hoje? Este novo mundo hoje é a conversão do nosso coração. Porque Cristo veio para circuncidar o nosso coração. Veio para converter o nosso coração. Então, esse mundo novo é ao nós
sermos nova criatura. A nova criatura não é uma nova criatura em carne, mas é uma nova criatura em espírito. E essa nova criatura em espírito que se faz resulta de nós termos convertido o nosso coração. Então, este mundo novo, ele é o novo coração que nós obtemos com o batismo pelo Espírito Santo, e é dessa forma que nós então passamos a tornar-nos cidadãos do reino. Número 10. Como é que os dilúvios nos fazem homens agradáveis ao Senhor? Nós temos que olhar para os dilúvios como sendo o quê? As tempestades, as turbulências, os problemas, as tentações, os desafios que nós vivemos no dia a dia. Então, esses dilúvios vêm para que nós possamos nos arrepender e reconhecermos que esses dilúvios resultam daquilo que é o quê? Do nosso desvio da palavra de Deus. Então, quando perguntamos como é que os dilúvios nos fazem homens agradáveis a Deus, é quando nós, em função dos dilúvios da vida, nós construímos arcas. O que é construir a arca? É nós começarmos a andar em obediência à palavra de Deus. A arca representa a procurar a salvação. E essa salvação nós encontramos em Cristo Jesus. Então, dessa forma, é que nós podemos, por via dos dilúvios, passarmos a não lutarmos com os dilúvios, com a força dos nossos braços. Lutarmos com os dilúvios com o conhecimento da nossa cabeça. Resistirmos aos dilúvios com a resistência das nossas pernas, dos nossos pés. Por quê? Porque os dilúvios, eles são a ira do Senhor. E a ira do Senhor são fortes, poderosos, que eles destroem toda uma humanidade, não somente uma única pessoa, mas toda uma humanidade. Então, os dilúvios nos tornam homens agradáveis a Deus quando nós, em função dos dilúvios, nós nos arrependemos. E então fazemos o que? Construímos a arca. Construir a arca é nos separarmos. E nos introduzimos no interior dessa arca. Para que então nós possamos lidar com esses dilúvios pela graça do Senhor, que é viver pela fé, de acordo com a carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Número 11. O que a nudez, biblicamente, representa? Como Adão e Eva se esconderam a sua nudez de Deus. A nudez, em termos bíblicos, representa o pecado. Vou explicar o pecado em que sentido. A nudez representa a desobediência a Deus. A desobediência a Deus leva ao pecado. Ou desobedecer é pecar a Deus. Consequentemente, quando nós pecamos, desobedecemos a Deus, Ele se afasta de nós. Quando Ele se afasta de nós, então nós nos vemos sem vestes espirituais. E aí descobrimos que estamos nus. No sentido material, físico e concreto, a nudez, o homem descobriu a sua nudez quando provou a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é hoje provar a árvore do conhecimento do bem e do mal? É contrariar a vontade de Deus, é pecar. Por quê? Porque toda pessoa que peca sabe que está a pecar. Porque todos nós temos agora a consciência do bem e do mal. Então, isso é que causa nudez. É você pecar conscientemente e depois, quando você é exposto à palavra de Deus, ou quando você se recolhe e põe a sua cabeça sobre o travesseiro, você sente vergonha, porque a tua moral, o teu subconsciente te acusa daquilo que você fez, ou daquilo que você faz, ou daquilo que é a sua conduta, daquilo que é a sua vida. E naquele momento você sente nudez, sente-se nu. Por quê? Aquela verdade que é um espírito que tudo vê, sabe, tal como tu sabes, aquilo que é a tua conduta, a tua imoralidade. Então isso aqui é nudez. Espero que tenha ficado compreendido. Número 12 e última. Como é que podemos, em comum, erradicar o pecado do mundo? Cristo, Ele veio com uma missão. Como nós vimos,
quando o pecado é introduzido no mundo pela desobediência de Adão e Eva, Deus anunciou a Cristo. Deus anunciou o seu plano de salvação da humanidade, que é aquilo que nós chamamos do proto-evangelho. Então, quando Cristo vem e cumpre o seu ministério terreno, ele veio com uma missão. Qual era a missão de Cristo? A missão de Cristo era vencer aquele pecado, aquela desobediência cometida por Adão e Eva. Por quê? Porque ao Adão e Eva, eles tinham, no pacto que Deus fez, na aliança que Deus fez com o primeiro homem, que é Adão e Eva, a condição que eles tinham para poderem beneficiar daquilo que eram os benefícios da aliança era a obediência perfeita. Só que eles, como não obedeceram, eles pecaram. E por eles terem pecado, então Deus anuncia Cristo como sendo a forma de expiar ou de se reconciliar com a humanidade que já estava agora afastada de Deus por causa da culpa de Adão e Eva. Consequentemente, quando Cristo vem após lei, profetas, que tudo anunciava Cristo, a missão de Cristo foi vencer o pecado, onde? Como? Na cruz de Gólgota. Então, toda uma missão de Cristo, ela foi se materializar na cruz. E o fato de Cristo ter suportado e enfrentado a cruz foi pela obediência perfeita. Aquela obediência perfeita que o primeiro homem rejeitou. Então, Cristo agora, ele recupera e manifesta a obediência perfeita na cruz. Por quê? Porque ele tinha presente o quê? Aquilo que seriam os benefícios ou a recompensa. Ele sabia que era uma missão que não poderia falhar. Afinal, ele era Deus. Então, por isso é que o livro de a Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo número 7, diz que Cristo, ele obedeceu ao Senhor em tudo, aceitou a cruz, porque ele tinha presente qual era o benefício. Consequentemente, através da cruz, quando ele cumpre toda a sua missão na cruz, ele depois vai pregar o Evangelho, vai anunciar que ele venceu o pecado, a morte e o inferno. Consequentemente, hoje, nós comunicamos, ou nós erradicamos, o pecado do mundo quando anunciamos a Cristo. Anunciar a Cristo, que é testemunhar a Cristo, anunciar o Evangelho. Essa é a forma única de erradicar o pecado. Por quê? Porque o pecado já foi erradicado por intermédio de Cristo. Já foi erradicado o pecado. Então, hoje, nós que somos aqueles que estamos a seguir a Cristo, então também devemos imitar a Ele, porque Cristo também, Ele também anunciou que venceu o pecado. Quando ele desce, depois na cruz, ele vence a morte, desce, vai pregar o Evangelho para os espíritos cativos, imundos, aos anjos caídos. Ele foi pregar o Evangelho, foi anunciar que venceu. E depois ele ascendeu. E quando ele ascendeu, antes de ele ir eternamente, ele chamou os seus discípulos, diz: "Ide agora anunciar o Evangelho." Então, hoje, quando nós olhamos para o Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, 18 a 20, que é a grande comissão, anunciar o Evangelho. Essa é a forma de nós, tal como Cristo fez, nós também podemos o quê? Podemos erradicar o pecado do mundo, porque o pecado já foi erradicado. Então o que Cristo fez? Ele foi anunciar que já venceu o pecado. Então como é que nós também vamos erradicar o pecado? É anunciar que o pecado já foi vencido, tal como Cristo também o fez, porque Ele próprio disse, deu isso como comissão a todos aqueles que creem nele, porque disse que eu serei convosco nessa missão, até a consumação
dos séculos. Tendo chegado a este momento, queremos agradecer esta oportunidade de junho termos comungado na palavra do Senhor. Deixem ficar os vossos comentários sobre este tema e não esqueçam de fazer like e de subscreverem para seguirem as nossas páginas. Partilhem este material, este maná, com os vossos contatos, com a vossa rede de contactos, para que a nossa comunidade continue a crescer. Encontrem este material junto aos nossos arquivos digitais, nossas páginas de Facebook, de Instagram e de YouTube. Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android, LOAP, e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem, um abraço de luz e até breve.